Meus amados irmãos, amigos que nos visitam nessa manhã, eu quero saudar a todos mais uma vez, como sempre assim fazemos, na graça e na paz de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa exposição no livro de Eclesiastes. Eu vou convidá-los a abrir lá no capítulo 8. E hoje nós vamos fazer uma exposição dos versos de 1 a 6 apenas. Eclesiastes 8, de 1 a 6 apenas. Por favor, acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Amém. Meus amados, vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Vamos orar. Deus bendito, nós queremos mais uma vez louvar ao Senhor por tua grandeza, por tua majestade, por tua glória. E neste instante, ó Deus, de forma muito especial pela tua palavra, ó Deus, preservada pelo Senhor através dos tempos, e nós temos o privilégio de termos a nossa mão, a Bíblia, a Escritura, as Escrituras, ó Deus, para por meio dela podermos ouvir a mensagem da parte do Senhor nessa manhã para cada um de nós. O Senhor que está aqui no meio de nós, bendito seja o Senhor por isso, é aquele que neste instante, e desde, na verdade, quando colocamos os nossos pés aqui, ou na antemanhã, é aquele que sonda os nossos corações. De maneira que nós suplicamos ao Senhor que está sondando agora o nosso coração, Deus, que ao mesmo tempo em que o Senhor faz isso, também, Pai, por meio do Espírito Santo do Senhor, o Senhor incline o nosso pensamento, os nossos sentimentos, nosso coração, a nossa mente, ó Deus, ao que vamos ouvir agora. E que enquanto estivermos ouvindo a tua palavra sendo pregada, e certamente a nossa preocupação é válida quanto à sua fidelidade na exposição, mas não nos esqueçamos, ó Deus, que a palavra ela precisa penetrar profundamente o nosso coração. E ela precisa mudar a nossa vida, ó Deus. E apesar disso ser uma obra soberana do Senhor, por meio do Espírito que nos ilumina, não exclui a nossa responsabilidade de termos ouvidos e um coração sensível à tua palavra, de ouvi-la com responsabilidade, considerá-la com extrema importância e aplicá-la, ó Deus, desenvolvendo-a através das boas obras. Então nos ajuda nesse instante, Deus, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, todos nós sabemos que há pessoas que não têm ou não demonstram sabedoria. A gente vivencia isso todos os dias na vida, não é? Deixa eu dar aqui alguns exemplos. Para quem gosta de assistir televisão, quem gosta, por exemplo, de time de futebol, alguns irmãos, inclusive, às vezes nos domingos, vêm com camisa de time porque ganhou. A gente vai se lembrar, não é, de treinadores à beira do campo, né? Extremamente irritados. Jogo de futebol, não sei se vocês sabem, ele tem uma peculiaridade. Eu joguei futebol profissional durante 2 anos. Não fui um Pelé, logicamente. Mas é impressionante, irmãos, como a linguagem no futebol, não é, como a irritação, a falta de sabedoria, ela é muito patente. Basta você estar no estádio, você vai conseguir encontrar o quê? Escutar os gritos, as reações insábias de treinadores, de jogadores, principalmente com a mãe do juiz, né? Principalmente com o juiz. Isso é impressionante. É impressionante quando nós vemos também, quando estamos, por exemplo, viajando, estamos aí numa autoestrada, pessoas, né, correndo além das velocidades permitidas, aí o guarda, o policial rodoviário vai e faz o quê? Para, não é?
E como a gente tenta dar, de forma esfarrapada, desculpas, não é? Diante de uma certa consideração negativa da nossa viagem, né? E muitas vezes as pessoas colocam o dedo na cara do policial, ameaçam o policial, né? Não admitindo, inclusive, porque estavam em alta velocidade, ou fizeram uma ultrapassagem que não deveriam fazer. E aí, às vezes, muitos deles, como a gente vê às vezes na televisão, acabam, inclusive, motoristas presos. Ou quando, por exemplo, a gente perde a paciência, isso acontece muitas vezes, irmãos, com o nosso patrão, com os senhores que estão sobre nós, não é? E aí muitos, porque perdem a estribeira, porque agem de forma insábia, acabam sendo, por conta disso, até demitidos. Então, irmãos, em tudo na vida, quando a gente para durante a semana e a gente olha, não é? A gente está nos lugares, frequentando alguns lugares, no nosso trabalho, em qualquer situação, como a gente vê tanta falta de sabedoria, não é? Como é que a gente vê as pessoas com tanta falta de tato para lidarem as coisas? Mas o mais impressionante é quando nós não olhamos para os outros, o que é o quê? Uma característica nossa, não é? Mateus 7, a gente olha muito o outro. E a gente olha para a gente, então, e vê com quantas vezes, durante os dias da nossa vida, nós também podemos observar quanta sabedoria nos falta. Como nós, muitas vezes, temos sofrido as consequências de não sermos homens, mulheres, adolescentes, jovens e crianças, por que não assim dizer, sábias. Como nós pagamos o preço? Quando a gente olha aqui o capítulo 8 do livro de Eclesiastes, nós vamos ver aqui o pregador, como ele vai terminar o capítulo 7, não é? Principalmente ali a partir do verso 23, ele vai continuar olhando para o quê? Fazendo uma investigação acurada sobre o valor da sabedoria. O livro ele é permeado também por isso, né? É uma das características desse livro. O valor da sabedoria. Então ele continua fazendo o quê? Se deparando com o problema ainda lá do verso 7, lembram? Ele começa o verso 7, na verdade, ou a segunda parte do verso 7, do capítulo 7, dizendo assim, o justo vai perecer na sua justiça e o ímpio vai prosperar na sua impiedade. Lembram? Ele olha o quê? O problema da injustiça no mundo. As pessoas boas estão sofrendo, estão inclusive morrendo jovens, enquanto as pessoas más estão prosperando na sua maldade. Muitos estão estendendo a sua vida, né? Morrendo idosos, mas sendo homens extremamente maus. Então ele vai verificar no capítulo 8 que isso muitas vezes não procede essencialmente da incredulidade, mas há um problema inclusive relacionado à fé. Veja, se Deus não existe, só nos resta culpar a quem, irmãos? Por toda a maldade do mundo? A nós mesmos, não é isso? Ao destino, por aquilo que tem o quê? Acontecido no mundo. Se por outro lado nós cremos num Deus que é bom e amoroso, devemos encarar então uma questão difícil. Por quê? Lembra a pergunta que ele fez lá no capítulo 7? Por que existe então tanto mal no mundo? É difícil, será que é difícil crer, irmãos, que tudo aquilo que não é mal no mundo, porque o mal essencialmente não está nas coisas, não é? Mas quando nós olhamos para o mundo, há coisas boas e agradáveis, nós temos no mundo que foram produzidas. Será que elas não foram produzidas então por Deus? São algo que foi desenvolvido apenas em meio à questão da matéria? Outras pessoas vão resolver esse problema, não é? Esse problema do mal no mundo, das aflições no mundo, afirmando que o mal é apenas o quê? Uma ilusão, que nós não devemos essencialmente nos preocuparmos com o mal. Por quê? Porque nós temos um Deus que está num processo de evolução também. E que nesse processo de evolução, agora, nesse presente momento, não haveria então o que Deus fazer em relação a esse mal. Há até esse tipo de pensamento desenvolvido. Vejam que Salomão, em nenhum momento ele vai negar o quê? A existência de Deus. Pelo contrário, ele vai olhar naquela perspectiva debaixo do sol e pela experiência ele vai dizer que a vida é vã, é vaidade e vaidades, quando a vida não é vivida na perspectiva debaixo do sol, mas com Deus. Então ele não nega a existência de Deus, irmãos. Mas ele também não nega a realidade do quê? Do mal. Ele não vai, por conta do mal, limitar, porventura, o poder de Deus. Mas sabiamente, por suas observações, por aquilo que o próprio Deus lhe concede, ele vai resolver esse problema, considerando o problema do ponto de vista correto, com a visão correta. E para isso, nós não devemos nos esquecer, irmãos, que um dos grandes responsáveis pelo mal no mundo somos quem?
Nós. Se você olhar o capítulo 7, lá no verso 29, qual foi a conclusão final dele? Lembram? No último sermão que nós tivemos aqui, eis o que tão somente achei. Ou seja, depois de uma investigação acurada, ele vai dizer que Deus fez o homem reto. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Mas foi o homem que se meteu em muitas astúcias. Ou seja, nós os homens somos responsáveis por criarmos vários tipos de problema. Deus não é culpado. Ele não tem culpa. Há uma ilustração interessante sobre essa verdade. Deixa eu logo passar para vocês aqui no princípio desse sermão. Que diz o seguinte: dois amigos estavam discutindo no contexto da Segunda Guerra Mundial. E nós sabemos que a Segunda Guerra Mundial talvez tenha sido a guerra que mais ceifou vidas, não é? A gente viu tanta maldade. Eu estava assistindo esses dias agora uma série que eu queria assistir há muito tempo, Band of Brothers. Não sei se vocês chegaram a assistir essa série. Mas é impressionante, nos capítulos finais dessa série, que tem 10 capítulos, né? Quando finalmente o exército aliado ele entra ali na Alemanha, ele começa a descobrir então o quê? Os campos de concentração nazista. E, irmãos, não tem como você não se emocionar, como você não chorar com tanta maldade por parte do ser humano. E como as pessoas são capazes, diante da maldade, de simplesmente fazer o quê? Virarem o rosto, viverem indiferentes, cruzarem os braços. Então, nesse contexto de tanta maldade, de tanta violência, de tanta morte, de tanta injustiça, dois amigos se perguntavam o seguinte: vem cá, por que Deus então não acaba com a guerra? E aí um outro amigo respondeu: porque não foi ele que começou. Porque não foi ele que começou. E Salomão certamente teria anuído a esse pensamento, teria concordado com essa resposta. Então o que o pregador, irmãos, ele faz aqui no capítulo 8? Ele continua a sua investigação do problema do mal do mundo, examinando pelo menos 3 áreas importantes da vida, de qualquer um de nós. E ele faz isso nos mostrando que os cristãos devem usar de sabedoria para viver num mundo perigoso e injusto. E aí, nessa manhã, como a gente não tem tanto tempo assim, eu vou falar apenas de uma área, que é a chamada área da autoridade. Como um cristão deve viver com sabedoria diante de um mundo perigoso e injusto, naquilo que diz respeito à chamada área da autoridade. E aí você vai se lembrar, deixa eu voltar com você para a Escritura, porque a partir do capítulo 10, não é, do livro de Gênesis, nós vamos começar ali com a história de Nimrod, prosseguindo ao longo dos séculos com quem? Com os faraós, com Senaqueribe, com Nabucodonosor, com Dario. Mais adiante nós vamos ter os Césares, não é? Que dominaram ali, foram os grandes dominadores do Império Romano. Em tempos mais recentes nós temos quem? Nós temos os ditadores, vários deles, e ainda os temos. Nós vamos perceber uma coisa: milhares de pessoas foram oprimidas, tiveram as suas vidas ceifadas por algum tipo de governante ímpio, que não ama o seu povo, que busca seus próprios interesses. Lá no verso 15 do capítulo 7, ele já tinha chamado a atenção a isso, quando ele diz lá: tudo isto vi, ou seja, o fruto da reflexão do pregador, nos dias da minha vaidade, o justo que perece na justiça, perverso que prolonga então os seus dias na perversidade. E o povo de Israel, ele experimentou isso durante muitos anos. O povo de Israel experimentou isso, irmãos. Ele esteve nas mãos dos seus opressores. Muito embora nós saibamos que muitas das vezes foi porque Deus fez o quê? Castigou o pecado do seu povo. Mas uma coisa não exclui a outra. Ele esteve nas mãos de opressores estrangeiros. O próprio Salomão foi alguém que colocou um jugo muito pesado de servidão sobre o seu próprio povo. Então é importante lembrarmos que naquele contexto, os governantes do Oriente Médio, eles exerciam o quê? Um poder absoluto. E eles não mediam esforços para suprirem tudo aquilo que eles entendiam que eram o quê? As suas vontades, as suas vaidades. Eles não mediam esforços para satisfazer o quê? Os seus desejos. E fazendo isso, eles oprimiam o povo. Então, Salomão começa o capítulo 8, e vejam que coisa interessante. Mais uma vez, nos mostrando o valor da sabedoria. Louvando a sabedoria e dizendo o seguinte: quem é como sabe? Vejam aí no verso 1. Quem é como sabe? E ele faz uma segunda pergunta agregada a essa: e quem sabe a interpretação das coisas? O que ele está descrevendo aqui? Imagine uma corte real. E imagine um oficial do rei, um servo do rei aqui, que está então interpretando sinais e sonhos para predizer o futuro a quem? Ao rei. Aí você já traz logo uma imagem à sua cabeça. Qual é? José. José na corte de quem? Do faraó, interpretando lá o sonho do faraó, lembram?
7 vacas gordas, 7 vacas magras. E ele está nos ensinando aqui que não há uma outra pessoa, exceto o sábio, que pode então fazer o quê? A interpretação correta das coisas. José foi exatamente assim. Então o pregador está louvando a sabedoria no verso 1, ensinando, inclusive, que o homem sabe, o homem é quem é dada essa sabedoria, de interpretar sonhos, de resolver questões que nenhum outro homem sábio consegue responder. Ele tem inclusive a própria sabedoria estampada onde? No seu próprio rosto. Se você estudar a história de José, na perspectiva do pregador Sidney Greidan, do teólogo Sidney Greidan, você vai ver uma coisa interessante. Ele faz uma menção a algo muito interessante na história de José. José sempre vai encontrar ali, mesmo em meio às dificuldades, o favor das pessoas. Ele encontra em primeiro lugar o quê? Quando ele não encontrou o favor dos seus irmãos, ele encontra o favor de Potifar, que o leva à sua casa, que o coloca administrando todos os seus bens, todas as suas coisas. Por quê? Porque ele olhava para José, ele via sabedoria estampada em José, e ele via que o Deus de Israel era aquela fonte de sabedoria para José. Quando ele vai quando ele é preso, não é, acusado falsamente de ter tentado violar a esposa de Potifar, o que acontece? Ele encontra a favor também de quem? Do carcereiro. Ele se torna uma espécie de mordomo no cárcere. Por 2 anos ele encontra a favor ali. Por quê? Porque a sabedoria estava estampada no rosto. Tudo que ele colocava a mão para fazer, prosperava. Quando ele vai a Faraó, então, nós temos o ápice dessa história de José no Egito. Ele se torna o segundo em poder, o grande administrador do Egito. Por quê? Faraó olha para ele e vê que tudo aquilo que ele coloca a mão também está prosperando. A sabedoria estava estampada no rosto de José. Ele encontrava a graça de Deus em tudo aquilo que ele fazia, mesmo o Senhor permitindo o seu sofrimento. Percebam então que com esse valor atribuído à sabedoria, a partir do verso 2, Salomão se concentra naqueles que estão a serviço de um governante tirano. E esse é o ponto desse texto, desses primeiros versículos, irmãos. Nós temos um oficial da corte real que deveria obedecer, tá, ao seu governante. Mas a pergunta é, e quando o governante pede a ele para fazer uma coisa que é errada? Então você talvez se coloque na situação desse oficial do rei. Você que trabalha, você que serve a um senhor, que talvez muitas vezes não é crente, é um descrente, que tem outros valores. Certamente ele tem outros valores. Ou você é alguém que está servindo até um patrão crente, mas também que não demonstra muitos valores bíblicos e cristãos. Como é que você então deve se comportar quando ele pede para você fazer algo que não tem respaldo na Escritura? Que não é aprovado pela Escritura, que na verdade pode se tornar inclusive um pecado, uma desobediência contra Deus. Qual deve ser então a sua atitude? Então o que ele faz nesse primeiro momento, irmãos? Ele mostra a sabedoria entrando em cena e nos mostrando pelo menos 4 questões possíveis, 4 respostas possíveis para lidarmos com esse tipo de problema. Primeiro delas, desobediência. O que é que o pregador diz na parte A do verso 2? Olhem aí sua Bíblia comigo. Eu te digo, observa o mandamento de quem? Do rei. E ele acrescenta ainda na parte B, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Ele lembra sobre o dever de se manter fiel ao rei e posteriormente lembrar-se que ele também o quê? Deve ser obediente a Deus. Deus é a fonte de toda a autoridade no mundo, ou não é? A Escritura não diz? Toda a autoridade é constituída por Deus. Ao desobedecer ao rei, ele estaria desobedecendo quem? A Deus. O oficial estaria quebrando a sua promessa. Estaria trazendo sobre ele o quê? Toda a desobediência traz as suas consequências para si mesmo. E o servo não poderia desobedecer de modo algum o seu senhor. Então o que fazer? Ser desobediente? É por isso que ele nos dá uma outra possibilidade a considerarmos. Parte A do verso 3, a deserção. E ele diz, não te apresses em deixar a presença dele. A ideia aqui seria, irmãos, de oficial, desse homem na corte do rei, entregando o seu cargo, dizendo, olha, não dá mais para mim. Está aqui, ó, estou entregando meu cargo.
eu não tenho como lhe obedecer. Então está aqui o meu cargo. Mas até mesmo essa atitude de entregar um cargo ao rei poderia suscitar o quê? A ira do rei sobre o seu oficial. E ele poderia então mandar puni-lo, inclusive também castigando-o com a própria morte. Mas como alguns dizem, uma outra possibilidade aqui seria o seguinte: sair de cena silenciosamente, sair da presença do rei, não argumentar mais com o rei. Por quê? Porque o verso 4 nos diz que ele faz o que bem entende. A palavra do rei é soberana. Uma outra possibilidade nos leva à terceira, ainda é a resistência. Parte B do verso 3 diz: porque ele faz, não te obstines de em coisa má, porque ele faz o que bem entende. A imagem aqui é daquele que sai da corte do rei por não considerar as palavras do rei, por não querer se envolver mais com isso, e aí ele encontra um grupo de pessoas também que estão o quê? Insatisfeitas com o rei, estão se opondo ao rei, então ele se junta a essas pessoas para conspirarem contra a coroa, para o rei, para depor o rei. Veja, meus irmãos, existe um lugar para a desobediência na vida do cristão. Existe. Isso suscita uma pergunta para nós. Cidadãos que respeitam as leis teriam o direito de resistir às autoridades quando eles acreditam que a lei não é justa? Thomas Jefferson disse certa vez o seguinte: resistir aos tiranos é obedecer a Deus. Meus irmãos, em questão de consciência e de lei, devemos concordar com o apóstolo Pedro. O que é que ele diz em Atos 5:29? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então percebam que a maneira de expressarmos, irmãos, a nossa desobediência, a nossa discordância requer de nós o quê? Sabedoria, o que nos leva então à quarta e última possibilidade, e é onde a gente vai se deter um pouquinho mais: discernimento. Olhem comigo os versos 5 e 6. Então diz assim: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o quê? O tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto grande é o mal que pesa sobre o homem. Irmãos, um homem sábio é aquele que sempre leva duas coisas em consideração, nos diz o texto: tempo e modo. Tempo e modo. Para tudo que fazemos, o pregador está nos dizendo, deve haver discernimento espiritual. Nós precisamos fazer distinção entre o tempo e o modo correto de agir ou não agir. Por exemplo, uma pessoa impulsiva que reage de uma maneira descontrolada, com raiva, ela melhora o problema? Não, ela só piora a situação. A sabedoria nos ajuda, irmãos, a entender as pessoas, as situações, a descobrir qual a coisa certa a fazer, além do momento mais propício para fazermos. O verso B nos diz algo extremamente importante: o coração do sábio, ele conhece o tempo e o modo, o momento certo de agir e a maneira certa de se fazer as coisas. Eu vou voltar com vocês para a história de José. Numa outra situação dessa história, quando José se revelou aos seus irmãos, vocês lembram disso? Já no finalzinho da história, José simplesmente, quando viu os irmãos chegando lá para poder colher alimentos, para poder comprar alimentos, para levar para sua casa, por uma ordem do seu pai, ele se revelou imediatamente aos seus irmãos? Não, diz o texto que ele reconheceu os seus irmãos. Certamente ele desejava se revelar aos seus irmãos. Ele desejava revelar o seu coração aos seus irmãos. Certamente ele desejava fazer exatamente isso, mas ele não fez. Você vai perceber ali que existe uma longa sessão, de informações, de acontecimentos. Eles vão, eles voltam, eles vão de novo ter com o pai, trazem o irmão mais novo. Ele espera o tempo certo e o momento, o modo certo. Quando ele ouve então o arrependimento dos irmãos por aquilo que eles haviam feito com ele, embora ainda não entendendo porque Deus havia
controlado e governado todas as coisas. Ou seja, qual era o propósito de Deus? Mas ele desejou ouvir a confissão do coração dos seus irmãos. Então, sabiamente, ele experimentou o quê? O tempo, e se revelou da maneira correta aos seus irmãos. Leia depois Gênesis de 43 a 45. Neemias. O que aconteceu com Neemias, irmãos? Aguardava, ansiava pelo quê? Pela reconstrução do templo, dos muros de Jerusalém. Ele aguardou o quê? O tempo oportuno, até que então quem? O próprio rei permitiu que o povo retornasse, reconstruísse ali todas as coisas. E como é que ele fez isso? Como é que ele aguardou? Como é que ele conseguiu convencer acerca disso? Logicamente, Deus soberanamente está agindo, mas ele fez isso com gentileza. E aí ele conseguiu permissão para ele, para os seus amigos, irem lá e reconstruírem. Assim como Daniel, lembram Daniel na corte? Não queria comer alimentos que os tornariam impuros, falando dentro de um âmbito cerimonial. De forma gentil e sábia também convenceram lá aqueles que eram responsáveis pela alimentação a servirem outros tipos de alimento. Usou de sabedoria também, irmãos. No Novo Testamento, o que é que nós vemos? Os apóstolos que exerceram discernimento, que tiveram sabedoria espiritual, irmãos, quando foram presos, quando foram perseguidos, mesmo quando os líderes religiosos agiram com preconceito, agiram na ilegalidade, sofreram por sua fé. E o que foi que Deus fez com ele? Honrou a fé desses irmãos. Jesus, que usou de sabedoria para se livrar de tantas situações perigosas. Vocês lembram quando os fariseus ali vão tentar surpreender Jesus, perguntando, olha, é lícito pagar tributo a César ou não? O que Jesus faz? Pega lá uma moeda, olha a efígie, olha o rosto na moeda. E qual é a resposta então que Jesus dá? Se ele dissesse que não, ele seria acusado de sedição. Se ele dissesse que sim, ele teria um sério problema com quem? Com os judeus. E aí Jesus, de forma sábia, diz assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus muitas vezes usou de sabedoria retirando-se de confrontos desnecessários, irmãos. Com os herodianos, ele fez exatamente assim. E o próprio Cristo, pensando nisso, nos advertiu, irmãos, de que nós viveríamos situações na nossa vida e ele nos orientou a sermos sábios. Em Mateus capítulo 16, verso 10, Jesus diz, eis que eu envio vocês como ovelhas para o meio de quem? De lobos. Sede, portanto, sábios, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Está nos dizendo, irmãos, que a nossa linha final de defesa diante disso é a sabedoria. Nós precisamos e devemos usar a sabedoria para vivermos num mundo perigoso e injusto, irmãos. Então veja, Jesus não nos orienta apenas acerca da sabedoria, mas ele nos dá a maneira correta de conseguirmos isso. Tiago capítulo 1 diz o quê? Você quer sabedoria? Faça o quê? Peça a Deus que a todos dá de forma liberal, liberalmente, sem improperar, sem lançar os pecados no rosto. Nós pedimos. E ele entende. A sabedoria vem do alto, do Pai das luzes. Deus, irmãos, é a fonte de toda a sabedoria. Aí você pergunta, tudo bem, pastor, eu vou orar, eu preciso ser mais sábio, eu admito isso, eu erro tanto. Então eu vou pedir. Mas como é que Deus vai me dar sabedoria? O que é que diz Provérbios capítulo 2, irmãos? Que a sabedoria é concedida apenas a quem? Aos justos. E que Deus nos concede sabedoria por meio da sua lei. Pelo conhecimento dele. Irmãos, foi através da obra da cruz que esse Deus doador nos concedeu a condição de termos toda a sabedoria. Charnock, que é um puritano, ele diz assim, o conhecimento da sabedoria na cruz foi dado não apenas a homens e anjos, mais do que em todas as obras que Deus realizou em todo o mundo. A própria obra da cruz é a manifestação da sabedoria de quem? De Deus em meio ao mundo que é extremamente louco, que não consegue compreender. Na verdade, Cristo é a própria sabedoria de Deus.
Aí veja, que coisa interessante que permeia a nossa vida cristã. A gente olha para os outros, a gente vê tanta falta de sabedoria. Aí a gente olha para a gente também, vê tanta falta de sabedoria. Situações de tanta imprudência. E não tem como a gente aqui não se lembrar. Por exemplo, vocês que são maridos e esposas, como vocês são tão insábios. Como falta tanta sabedoria nos nossos relacionamentos matrimoniais. Como nós temos, irmãos, tantos relacionamentos na nossa igreja e em outras igrejas que estão aí capengando, casais que estão prestes a irem a juízes e se divorciarem porque não têm sabedoria. Os aconselhamentos pastorais durante a semana, vários pastores aí, labutando em aconselhamentos pastorais. E uma das coisas que nós mais percebemos em aconselhamentos é a falta de sabedoria do povo de Deus. No casamento não se relacionam bem, não conseguem sabiamente educar os seus filhos no caminho do Senhor. A gente fala tanto, a gente tem um discurso tão bonito, lemos tantos livros, não temos sabedoria para educar os filhos. Não temos sabedoria para guiarmos o nosso casamento, para sermos de fato, inclusive, luz e sal ao mundo através das nossas relações. E na igreja? Como nós somos tão insábios com irmãos na igreja? Como nos falta tanta prudência com irmãos na igreja? Como nós não sabemos, inclusive, lidar com o pecado dos nossos lares na nossa vida? Nós preferimos muitas vezes, irmãos, quando o nosso lar está sofrendo com o pecado, fazer o quê? Virar as costas. Ou criarmos aquela falsa sensação de que o pecado não está ali, não existe, não é algo real, como eu falei aqui no início. Como somos insábios a lidarmos com situações que estão nos consumindo, estão acabando com o nosso lar e, consequentemente, acabando com a igreja. Como não somos sábios em lidarmos com, inclusive, relações pré-matrimoniais. Gente que está namorando. Alguns que estão ao extremo de acharem que namoro é casamento. Não é. Vocês não têm uma relação pactual de matrimônio, mas já querem governar as moças como se fossem esposas. Ou as moças governarem os maridos. Isso é um péssimo indicativo do que virá adiante. Como há tanta falta de sabedoria de pastores que não conseguem pastorear a sua igreja como deve. Ou a igreja amar o seu pastor como deve amar. Ou os conselhos se devotarem à relação espiritual com sua igreja. Como há tanta falta de sabedoria, com isso eu estou dizendo que os líderes não são melhores que o rebanho, porque enfrentam também o problema de falta de sabedoria, irmãos. Como nós não conseguimos de forma tão insábia aplicarmos a teologia à vida. Como nós fazemos acepção de pessoas. Irmãos, a Bíblia diz, meu povo peca porque lhe falta o quê? Porque lhe falta sabedoria. Meus irmãos, nessa manhã nós estamos sendo chamados aqui, quando nós olhamos a valorização da sabedoria pelo pregador, ele começa o capítulo 8 exatamente fazendo isso. Ele mostra o valor da sabedoria, ele mostra como nós não estamos nos utilizando de um meio lícito, bíblico, uma bênção de Deus na vida. Pastor, mas eu não tenho habilidade. Você tem, meu irmão. Se você é crente, aí eu quero fazer aqui uma distinção entre cristãos nessa manhã e não cristãos que talvez estejam aqui. O cristão, meus irmãos, a sabedoria é para os retos de coração. É para os justos, só os retos de coração. É que tem a condição de serem sábios diante de Deus, fazer um bom uso da sabedoria de Deus. Isso não é para ímpios e descrentes. Me perdoe você que está nos visitando, mas é o que a Bíblia nos diz. Então, se você é crente nessa manhã, se você é um alvo da graça de Deus por causa da cruz do Calvário, do que Cristo fez, o Senhor tem derramado para você a habilidade de ser um homem sábio. A questão é, por que você não é? Por que você não tem sido? Será porque suas prioridades são outras na vida? Será porque na verdade você está se enredando com a sabedoria do mundo, que Tiago vai dizer que diferentemente da sabedoria de Deus, que é pura, que vem do Pai das luzes, é uma sabedoria demoníaca? O que é que está conduzindo a sua vida
Porque como nós vamos ver hoje à noite, quando nós nos despimos do pecado e nos revestimos com as virtudes, isso tudo é realizado por Deus no âmbito do relacionamento, para com Deus e para com o nosso próximo. O que está faltando, irmãos? Você já se perguntou isso? Você já se avaliou acerca disso? Se você já é alvo da graça, por que você não consegue viver de forma sábia? Porque sua vida, muitas vezes, está parecendo para você uma vida de desgraça e não de graça. Então, irmãos, nessa manhã, diante disso, de não sabermos lidar e de sermos chamados a termos o quê? Discernimento espiritual, não é desobediência, não é deserção, como nós vimos aqui do pregador, não são essas coisas, mas é termos discernimento, ou seja, o homem sabe aquele que conhece o quê? O tempo. Ele é sensível ao tempo. Quem governa o tempo? Deus estabeleceu tempos e épocas, nas mínimas e nas maiores coisas. Deus estabelece, nós temos que ter convicção sobre isso. Então, por que colocarmos muitas vezes a carroça na frente do burro? Por que atropelarmos as coisas? Nós vemos isso, irmãos, nos relacionamentos, por exemplo. Pastor, eu quero namorar. E aí não consegue fazer o quê? Mas meu filho, você já orou? Aí tem que orar. Lógico. Ora. Luz e trevas não se misturam. O namoro é um namoro, tem que ser um namoro o quê? Um relacionamento tem que ser um relacionamento bíblico. Ore a Deus. Você não crê no Deus que é de todo poder? Você acha que Deus não pode lhe dar uma mulher cristã? Mas é no tempo dele. Aí a gente não quer esperar. Insabiamente vai o quê? A gente vai se misturando com as pessoas. Alguns, infelizmente, se relacionam com pessoas que não devem se relacionar. Aí um pecado chama outro pecado, daqui a pouco engravidam, estão em impureza sexual, se casam, são excomungados da igreja e ainda se acham no direito de dizer, isso não vai interferir na minha relação com Deus. Sabedoria demoníaca. Irmãos, há tempo e modo. Aquilo que nos caracteriza como homens e mulheres sábios é sabermos o quê? Tempo e modo. Mas pastor, eu estou esperando Deus responder. Estou precisando ouvir a voz de Deus. Eu estou orando, eu quero ouvir a voz de Deus, pastor. Deus está respondendo aonde, irmãos? A fonte da nossa sabedoria é o Senhor por meio da boca do Senhor, do conhecimento do Senhor, da sua palavra. Os puritanos diziam, olha, para nós concebermos a interpretação da Escritura, não basta apenas a ferramenta hermenêutica. Ela é importante, mas o mais importante é dobrarmos os joelhos e sermos sensíveis ao Espírito Santo de Deus. E Ele fala. E você às vezes não quer ouvir. Então lembram lá, e eu vou encerrar com isso, verso 29 diz, Deus nos fez pessoas o quê? Retas e boas no princípio. Por meio da obra da cruz agora nós somos nova criatura. Ele nos habilita a boas obras. Ou seja, se nós temos hoje bondade e nós a temos, é porque Deus está em nós e agindo por meio de nós e em nós. Sim, Ele está nos capacitando a isso. O problema é que às vezes a gente está fazendo o quê? Nós estamos nos metendo em muitas astúcias. Então o mal que nós temos experimentado nos nossos relacionamentos, as coisas que nós temos vivenciado, o sofrimento que nós temos trazido, é estritamente culpa de quem? Nossa, sejamos sendo crentes ou não. E para nós como cristãos ainda há um peso maior, porque nós conhecemos a Escritura. Porque nós somos alvos, já somos alvos da graça, do sangue vertido na cruz, porque Deus já nos dá a habilidade de termos sabedoria, mas nós não estamos utilizando. E para o homem descrente é necessário que ele venha a Cristo primeiro, para que assim ele possa se tornar um homem sábio. Então, meus irmãos, nessa manhã, como crentes ou não, nos arrependamos. As situações da vida estão postas para nós. E nós precisamos agir com sabedoria. Então, se você não tem sido sábio nas suas relações com Deus, na sua relação com seu irmão, no seu trabalho, com o seu patrão, Colossenses 3 vai dizer isso. A aplicação das virtudes é nos relacionamentos. Ele vai falar depois sobre o quê? Marido e mulher, pais e filhos, servos e senhores. Se você não tem sido sábio nisso, peça perdão a Deus. Dobre os seus joelhos. Peça a Ele, Senhor, eu quero ser um homem sábio. Eu quero ser uma mulher sábia, um adolescente sábio. Pai, eu quero ser uma criancinha sábia.
para honrar o meu Pai, para honrar o Senhor, eu quero ser sábio. Sabedoria é algo que sempre tem que estar nas nossas orações. Não é só pedir por isso ou por aquilo, mas pedirmos para sermos sábios. E aí, nós estaremos glorificando a Deus. Amém? Aí nós vamos glorificar a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Pai bendito, a Tua palavra, ela nos mostra a excelência da sabedoria. E ela, ó Deus, ela nos exorta, se aceitarmos as Tuas palavras e escondermos conosco os Teus mandamentos, se nós estivermos atentos à sabedoria, os nossos ouvidos se inclinarem diante do Senhor, o nosso coração buscar o entendimento da parte do Senhor, se nós clamarmos por inteligência, se por entendimento nós alçarmos a nossa voz, se nós buscarmos a sabedoria como a prata, como a tesouros escondidos a procurarmos, então nós entenderemos o temor do Senhor e acharemos o conhecimento de Deus. Porque o Senhor também nos diz em sua palavra que o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. É o Senhor que é o nosso Deus soberano, que reserva a verdadeira sabedoria para aqueles que são retos. E além disso, por meio disso, é escudo para os que caminham na sinceridade. O Senhor é aquele que nos guarda nas veredas do juízo e nos conserva no caminho dos santos. Dessa maneira, então, entenderemos a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas da parte do Senhor. Porque o Senhor também nos diz que a sabedoria, então, entrará no nosso coração e será um conhecimento agradável à nossa alma. O Senhor nos guardará, nos dará inteligência e nos conservará. E tudo isso, Senhor, para nos livrar do caminho do mal, do homem que tem a sua boca, os seus pensamentos e o seu coração para coisas perversas. Então, Pai, que nessa manhã o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos faça durante toda esta próxima semana, ó Deus, que se inicia hoje, a valorizarmos, ó Deus, ou na verdade, nos estimularmos mutuamente, por meio da palavra, a buscarmos sabedoria, Senhor. Que em cada elemento que o Senhor nos permita vivenciar, a partir de hoje, a partir desta semana, que em cada um deles, o Senhor nos dê, ó Deus, uma capacidade tal que possamos, antes de agir, antes de proferir qualquer palavra, antes de inclinarmos o nosso coração para qualquer situação, avaliarmos isso de maneira sábia. Porque nós somos e temos a tendência de sermos inclinados por muitas vaidades. Porque nós cobiçamos muitas coisas que não são da vontade do Senhor. Nos dê então, Pai, por meio de Cristo, sabedoria, Senhor. Nos ensina, Pai. É interessante isso. Somos cristãos que temos tantos anos na igreja. Mas nessa manhã, mais uma vez, nos pedimos ao Senhor, Pai, nos ensina a viver. Nós não temos sabido viver como convém, Senhor. Senhor, nós temos sido imprudentes em muitas coisas. Que a sabedoria invada o nosso coração, permeie as nossas ações e pensamentos. Que Cristo, que é Deus e é a fonte de toda a sabedoria, exerça influência tal em nós, que o nosso casamento, que muitas vezes está ruindo, seja resgatado para a glória de Deus. Que nossos filhos, como também dizia um certo puritano acerca da sua filha, que era ingovernável, sejam filhos governáveis. Que a nossa relação com a igreja do Senhor seja corrigida
Que o conselho desta igreja também, sabiamente, possa governar esta igreja. Que os nossos filhos nos honrem através da lei do Senhor. Que os namoros aqui sejam conduzidos de forma sábia para a glória de Deus. Meu Deus, há muitas coisas. Nos ajude em cada uma delas. Que lá na universidade, Pai, o Senhor ampare os teus filhos. Que sofrem, meu Deus. Que sofrem assédio. Dai a eles sabedoria, Senhor. A minha oração é a oração de Cristo. Não os tire do mundo, mas que os livres do mal. Dê sabedoria ao teu povo, Senhor. Assim eu suplico em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor.